Olá, que alegria receber quem acompanha a nossa análise profunda de hoje. Vamos iniciar a nossa conversa com muita energia, Com certeza, é muito bom estar aqui de novo. porque hoje a gente vai dissecar uma obra que, olha, muito provavelmente todo mundo que nos escuta já esbarrou em algum momento da vida. É verdade, é quase impossível não ter ouvido falar. Exato, nós estamos falando do famoso audiolivro O Segredo, ou The Secret, da autora Rhonda Byrne, que, é um verdadeiro fenômeno cultural que já gerou muitos, mas muitos debates ao longo dos anos. Nossa, e como gerou? E a ideia aqui não é só recontar o que a cultura pop já espalhou sobre a tal da lei da atração, sabe? Mas sim investigar a mecânica de como essas ideias supostamente funcionam na prática segundo a obra. Exatamente. É um prazer imenso estar aqui para mais esta exploração. E, bom, para entender a magnitude desse material, a gente precisa voltar lá para o ponto de partida. Lá pro comecinho de tudo. Isso, porque o que é realmente fascinante na origem desse projeto é o estado em que a autora se encontrava quando tudo começou. A Rhonda Byrne descreve que estava literalmente no fundo do poço. Uhum. Ela estava exausta, sabe? Trabalhando até a exaustão total, lidando com um luto terrível pela morte súbita do pai e enfrentando crises muito sérias em todas as áreas da vida. É aquele clássico momento de ruptura, né? Quando parece que não tem mais pra onde cair. A pessoa chega no limite absoluto. Perfeito. E foi justamente nesse cenário de desespero total que ela conta ter descoberto um conceito, um segredo. Que estava escondido, né? Exato, estava escondido num livro centenário que ela ganhou de presente da filha. E aquilo ali, bom, aquilo acendeu uma faísca gigantesca na mente dela. Uma virada de chave. Sim, uma virada. Ela começou a investigar freneticamente se esse conceito aparecia ao longo da história humana. E, segundo a pesquisa dela, rastros dessa mesma ideia estavam espalhados nas mentes e obras de grandes figuras históricas. Figuras gigantes, tipo Platão, Platão, Shakespeare, Beethoven Abraham Lincoln. e até o Albert Einstein. Caramba! Pois é, e a partir dessa constatação, ela teve uma ideia fixa. Ela decidiu reunir grandes mestres vivos que supostamente aplicam esse conhecimento hoje em dia e documentar tudo isso. E isso nos leva diretamente à questão central da nossa missão de hoje. O que nós queremos desvendar é qual é exatamente esse segredo que essas mentes brilhantes conheciam. A base de tudo. A base de tudo. A premissa de todo o material se apoia na chamada lei da atração, que basicamente dita que semelhante atrai semelhante. Uhum. Mas a gente precisa desempacotar isso com calma porque não estamos falando de ímãs físicos puxando pedaços de metal numa mesa, né? A tese aqui é totalmente focada nos pensamentos. É aí que a base conceitual do livro se estabelece de forma mais firme. A ideia defendida é que os pensamentos humanos funcionam de forma magnética e, mais do que isso, eles possuem uma frequência que pode ser mensurada. Uma frequência real. Exato, ou seja, quando alguém nutre um pensamento de forma muito repetida, intensa, essa pessoa estaria emitindo um sinal magnético que atrai circunstâncias e experiências exatamente na mesma frequência. Dá para pensar no universo como um grande espelho reflexivo, então. Uma ótima imagem. A regra apresentada dita que o semelhante sempre atrai o semelhante. E a grande diferença que o texto aponta entre a humanidade e o resto do universo é justamente essa capacidade consciente. A capacidade de escolher. Isso, a capacidade da mente humana de discernir e escolher intencionalmente onde colocar o foco. Olha, tem uma metáfora que eles usam logo no início, para explicar isso de uma forma bem visual. E eu acho que ajuda muito a clarear as coisas. Tiramos um pouco daquela aura de misticismo que a galera costuma colocar em cima. Aquela metáfora da torre, né? Essa mesmo. Vamos imaginar a mente humana como a torre de transmissão de televisão mais poderosa que existe no universo. Nós sabemos que uma torre de uma emissora transmite sinais através de uma frequência bem específica. Uhum. E essa frequência chega até as casas e se transforma em imagens ali na tela da TV. É uma analogia excelente para materializar o conceito. E aí vem a pergunta, como a gente muda a imagem que está passando na TV? Mudando de canal. Exatamente, mudando de canal. Ou seja, alterando a frequência sintonizada.
O audiolivro sugere que cada ser humano é uma torre de transmissão viva. Os pensamentos emitem essa frequência magnética e o universo simplesmente devolve as imagens dessa frequência na forma da nossa experiência de vida real. É como se a vida fosse a tela da TV. Perfeito. A lógica que a autora propõe é implacável. Para mudar a vida que seriam essas imagens na tela, é preciso obrigatoriamente mudar de canal, alterar os próprios pensamentos. E ao trazer essa lógica para o nosso dia a dia, a obra aponta para uma armadilha linguística e mental muito, mas muito comum. É a armadilha da palavra não. Nossa, essa parte é muito curiosa. Se a gente analisar essa regra do universo operando na nossa linguagem diária, dá para perceber um problema estrutural gigante. A lei da atração, segundo as fontes que nós estamos analisando, é um princípio impessoal e cego. Como assim cego? Cego no sentido de que a lei não compreende palavras de negação. Palavras como não, nem ou nunca simplesmente não são registradas. O universo recebe apenas o foco principal da imagem mental. Espera aí, então quer dizer que se a mente foca naquilo que não quer, o efeito acaba sendo o inverso do desejado? Exatamente isso. Eles trazem exemplos bem práticos sobre isso no texto, que chegam a ser situações tão corriqueiras que, olha, acho que todo mundo já viveu. Vamos pensar em alguém que coloca uma roupa branca novinha para sair de casa. Clássico. E aí a pessoa pensa com todas as forças, eu não quero derramar café nesta roupa. O que a mente está transmitindo nesse momento? Na imagem do café derramando, manchando a roupa branca. Porque o cérebro precisa criar a imagem do desastre para conseguir processar a frase. Exato. Ou, na clássica situação de estar preso num trânsito horrível a caminho de uma reunião super importante. A pessoa começa a suar frio no volante e repete, não posso me atrasar, pelo amor de Deus, não quero me atrasar. A mensagem magnética que estaria sendo enviada e amplificada nesse momento de estresse é a imagem nítida do atraso. A lei foca no atraso, na mancha de café na camisa, na dívida que está tirando sono. Naquilo que se quer evitar desesperadamente. A sacada prática que o livro tenta ensinar é que o foco da mente deve ser redirecionado de forma absoluta e exclusiva para o resultado desejado. Trocar a frase. Isso. Trocar o não quero me atrasar pelo quero chegar a tempo. Trocar o não quero sujar a roupa por quero manter a roupa limpa. É uma mudança de paradigma bem profunda na forma de pensar e de falar. Mas, olha, isso levanta uma dúvida muito justa que muita gente tem. Pesquisadores apontam que a mente humana processa uma média de 60 mil pensamentos por dia. 60 mil é muita coisa. É um absurdo. Tentar monitorar, policiar e corrigir cada um desses milhares de pensamentos, um por um, seria uma tarefa simplesmente exaustiva. Seria um enlouquecedor, na verdade. Felizmente, a autora apresenta uma solução para isso. Ela introduz o que chama de sistema de orientação, que seria uma espécie de bússola interna embutida na nossa própria biologia. Os sentimentos. É como se os sentimentos fossem o painel de controle daquela torre de transmissão que a gente falou, certo? Perfeitamente. Eles funcionam como um mecanismo de feedback em tempo real. Eles informam na hora qual frequência está sendo transmitida naquele exato momento. A regra de ouro apresentada ali é que é fisiológica e mentalmente impossível ter bons pensamentos e se sentir mal ao mesmo tempo. Um anula o outro. Exato. Os pensamentos são os geradores dos sentimentos. Então, se existe um sentimento de alegria, de empolgação, de paz ou de gratidão, esse bem-estar é o indicador inegável de que a frequência correta está sintonizada no canal certo. Mas, se há angústia, ansiedade, raiva, o canal está errado. E a partir desse entendimento da bússola interna, é muito interessante notar como a obra tenta organizar tudo isso num método bem prático. Porque ficar falando só de frequência, energia, pode ficar muito solto, muito abstrato para quem lê. Fica difícil de aplicar? Fica. Então a ideia deles foi transformar a aplicação disso num processo bem simples de 3 passos, que eles chamam de processo criativo. O ponto de partida, o primeiro passo, é muito intuitivo: pedir. Pedir. A tese é que é preciso ter uma clareza absoluta e inabalável daquilo que se quer. O livro até compara o universo a um imenso catálogo de compras.
A clareza no pedido é fundamental, não pode ter confusão mental na hora de escolher. O que nos leva ao segundo passo, que é onde, infelizmente, a maioria das pessoas costuma travar feio, segundo os especialistas consultados no material. O passo número 2 é acreditar. E aqui a exigência do método é bem alta. Não é só pensar positivo. Não basta apenas formular o pedido na mente. É necessário agir, falar e pensar como se o pedido já fosse uma realidade absoluta no momento presente. Isso exige um alinhamento total entre o desejo interno e as atitudes externas do dia a dia. Olha, para ilustrar esse segundo passo, tem uma história relatada por um dos convidados, o Mike Dooley, sobre uma cliente dele. Essa história ilustra perfeitamente essa desconexão entre o pedir e o acreditar. A história do relacionamento. Sim, é o caso de uma mulher que desejava muito, mas muito mesmo, encontrar o parceiro ideal. Ela tinha feito a lista de qualidades que procurava, passava um tempão mentalizando o relacionamento maravilhoso, mas os meses passavam e, olha, absolutamente nada acontecia. Ninguém aparecia. Até que um dia a ficha caiu. E caiu de um jeito muito prático. É a história da garagem, correto? Essa mesma. Ao estacionar o carro na garagem de casa um dia, ela percebeu um detalhe. Ela parava o veículo dela exatamente no meio do espaço, ocupando as 2 vagas disponíveis. E depois, ao entrar no quarto, ela notou que o armário dela estava completamente lotado com as roupas dela. Não sobrava um único cabide livre. E eu também dormia esparramada, ocupando a cama inteira, né? Exatamente. O que revela uma contradição enorme. Total. As ações físicas e o ambiente dela gritavam para o universo, olha, não tem espaço para outra pessoa aqui. A mente dela pediu uma companhia, mas as ações diziam claramente que ela não acreditava de verdade que alguém fosse chegar. E o que ela precisou fazer para alinhar tudo isso de uma vez por todas? Ela foi lá e imediatamente encostou o carro de um lado só da garagem. Deixou a outra vaga totalmente vazia, esperando. Ela esvaziou gavetas e liberou uma parte inteira do armário e começou a dormir apenas de um lado da cama. Ela literalmente abriu o espaço físico. O que demonstra a essência pura do acreditar dentro dessa filosofia. Trata-se de criar uma expectativa real e tangível. Ela preparou o terreno e, de acordo com o relato do material, logo após essa mudança drástica de postura e de ambiente, o parceiro que ela tanto idealizava finalmente apareceu e eles formaram o casal que ela tanto desejava. O que nos leva direitinho ao terceiro e último passo da equação receber. O foco aqui é se permitir sentir a emoção, a alegria genuína e a gratidão de ter o desejo realizado agora, antes mesmo de ele se materializar no mundo físico. É sintonizar na frequência da alegria da posse antecipada. Isso. E para ajudar a mente a entrar nessa frequência tão específica de recepção, a obra dedica um bom tempo a algumas ferramentas de transformação. A primeira, e olha, a mais enfatizada de todas, é a gratidão. A gratidão é descrita no texto como um verdadeiro divisor de águas. E se a gente olhar do ponto de vista psicológico, faz muito sentido. A prática da gratidão muda instantaneamente a energia de uma pessoa, porque tira o foco mental da escassez, do problema, do que está faltando, e força o cérebro a focar na abundância, daquilo que já está presente ali. É uma mudança de lente imediata. Tem um relato no material sobre a gratidão que é muito forte. Trazido pelo Lee Brower, ele conta a história do que ele chamou de Pedra da Gratidão. É uma história bem marcante. Tudo começou de forma bem singela. Ele encontrou uma pedra comum no chão, achou o formato dela interessante, guardou no bolso e estabeleceu uma regra pessoal. Toda vez que a mão dele tocasse naquela pedra ao longo do dia, não importava onde estivesse, ele seria obrigado a parar e pensar em algo pelo qual era profundamente grato. Uma âncora mental super simples. Mas as ramificações dessa prática simples foram simplesmente extraordinárias. Muito. A história conta que um homem, na África do Sul, viu Lee com essa pedra, se interessou pelo significado na hora e descobriu o conceito todo. Tempos depois, esse homem enviou um e-mail para o Lee com uma notícia devastadora. O filho dele estava morrendo por causa de uma doença rara, uma forma muito, muito agressiva de hepatite. Meu Deus. E, no desespero absoluto,
o pai pediu se o Lee poderia enviar algumas daquelas pedras da gratidão para eles lá na África do Sul. É um momento onde a teoria encontra a urgência cruel da vida real, né? O Lee não pegou qualquer pedra no chão. O relato diz que ele foi até um rio, escolheu pedras específicas com muita intenção e as enviou para a África do Sul. E meses se passaram sem nenhuma notícia. Sim, até que o Lee recebeu uma atualização. O relato impressionante dizia que o filho estava se recuperando de uma forma que desafiava completamente os prognósticos médicos iniciais. E o impacto dessa história não parou por aí. Não mesmo. A família abraçou a ideia de uma forma tão intensa que eles começaram a vender aquelas pedras da gratidão lá na África do Sul por $10 cada uma, e eles conseguiram vender mais de 1.000 pedras. E o dinheiro foi para o tratamento. O dinheiro arrecadado foi integralmente usado para pagar todo o tratamento do garoto e ainda sobrou para ajudar instituições de caridade locais. É um exemplo lindo de como um simples hábito de mudar o foco mental gerou uma onda gigante de ações práticas que alteraram a realidade daquela família. Sem dúvida alguma. E ao lado dessa prática poderosa da gratidão, o material introduz uma segunda ferramenta muito robusta, a visualização. E o interessante aqui é que o livro tenta embasar isso não apenas num misticismo vago, mas recorrendo a observações científicas de fato. Exato. O texto cita o trabalho fascinante do Dr. Dennis Waitley, que se envolveu num programa de treinamento olímpico nas décadas de 80 e 90. Essa parte da pesquisa me chamou muita atenção. Como funcionava esse treinamento na prática? Eles introduziram algo que chamaram de pesquisa de motor visual. Os atletas de elite, aqueles de altíssimo rendimento, eram conectados a equipamentos biométricos super complexos e recebiam uma instrução bem peculiar. Eles não deveriam correr fisicamente na pista. Eles deveriam apenas deitar, fechar os olhos e visualizar a corrida inteira em suas mentes, com o máximo de detalhes sensoriais possível. E quais foram os resultados que essas máquinas registraram? É aí que temos um marco científico que o livro faz questão de destacar bastante. Os mesmos feixes musculares disparavam exatamente na mesma sequência e na mesma intensidade quando os atletas apenas imaginavam a corrida mentalmente e quando eles, de fato, corriam fisicamente na pista. Caramba! A conclusão neurológica que apoia a tese do livro é que o cérebro humano, em um nível fundamental e biológico, não consegue distinguir uma ação física real de uma ação vivida intensamente na imaginação. Para a mente é tudo a mesma coisa. Para o sistema nervoso, se a vivência mental é muito rica em detalhes e vem acompanhada da emoção correspondente, aquilo já é processado internamente como uma realidade concreta. Entender essa mecânica cerebral explica por que os relatos que a gente encontra nas páginas seguintes são tão difíceis de acreditar num primeiro momento. Deixe-me trazer 2 exemplos clássicos do livro que ilustram essa visualização levada ao extremo absoluto. O primeiro envolve o Jack Canfield, que é um dos palestrantes do documentário original. A história do dinheiro. Isso. Ele admite que cresceu com muitas crenças limitantes sobre dinheiro, focado totalmente na escassez. Então, ele decidiu colocar a lei da atração à prova de uma forma bem ousada. Ele estipulou uma meta anual que, para a realidade dele na época, parecia um brilho total, ganhar $100.000 em um ano. Uma quantia impensável para os padrões que ele tinha ali. Exato. E para conseguir materializar essa visualização diária, ele fez algo inusitado. Ele desenhou uma nota falsa gigante de $100.000 num papelão e a colou no teto, bem em cima da cama dele, que ele via de manhã. Era a primeira coisa ao abrir os olhos e a última coisa ao dormir. Durante cerca de 30 dias seguidos, ele visualizou arduamente o estilo de vida que aquele dinheiro proporcionaria. E um detalhe crucial da história, durante esse primeiro mês inteiro, absolutamente nada aconteceu, nenhuma mudança. Mas ele persistiu firme na frequência daquele desejo. O que nos leva à peça-chave desse processo todo, a ação inspirada. Ele não ficou apenas deitado na cama, olhando para o teto, esperando o dinheiro cair pela chaminé. Perfeita observação. Um dia, simplesmente fazendo compras num supermercado comum, a mente dele, que já estava programada e alerta para aquela meta, teve um estalo brilhante.
Ele olhou para uma revista super popular na prateleira e pensou: bom, se eu conseguir publicar um artigo aqui ou vender 400 mil exemplares do meu livro a 25 centavos de lucro cada, eu chego exatamente aos 100 mil dólares. A visualização constante preparou a mente dele para reconhecer a oportunidade quando ela apareceu na frente dele. Ele agiu rápido com base nessa inspiração repentina. Conseguiu espaço para divulgar o trabalho, as vendas do livro decolaram de forma absurda e, no final daquele ano, o faturamento chegou a mais de 92 mil dólares. Ficou tão perto da meta que ele usou a exata mesma técnica depois para mirar em 1 milhão de dólares. E, segundo o relato dele, ele também alcançou. É um exemplo claríssimo de como a mudança radical de mentalidade abriu o caminho para identificação de oportunidades reais. E há um segundo relato tão intrigante quanto esse, mas focado na visualização de longo prazo. A famosa história do painel de visualização do Jonas Saraf. Nossa, essa história é surreal. É digna de filme. O John tinha o hábito de montar murais enormes de cortiça, recortando fotos de revistas com todas as coisas que ele desejava vivenciar na vida. Carros, viagens, estilo de vida em geral. E, principalmente, casas. E ele visualizava aquele quadro diariamente com muita emoção. Com o passar do tempo, a vida dele foi avançando, os negócios prosperaram muito, ele se mudou algumas vezes e acabou empacotando todos esses quadros em caixas de papelão, que ficaram guardadas e esquecidas no fundo da garagem por cerca de 5 anos. E olha, esse período de 5 anos é crucial na análise dessa história, porque ele demonstra a fase de soltar o desejo, de parar de criar resistência, ansiedade ou dúvida em cima do pedido. A imagem já estava profundamente enraizada no subconsciente dele.